queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Eu tô aqui torcendo, né, para que vocês estejam muito bem, que estejam acompanhando as aulas, que estejam indo para a escola, ou quem não está indo, que esteja acompanhando através dos estudos dirigidos da videoaula, né? Lembrando que esta semana nós temos reforço da semana anterior, né, do conteúdo ministrado na semana anterior. E quem é que está lembrado aí que foi o que nós falamos na semana anterior? Falamos dos gases nobres, não foi? Da estabilidade dos gases nobres e também das ligações químicas. Então, na nossa primeira videoaula, nós começaremos aqui agora a falar sobre os gases nobres. Vamos lá em nosso livro? Na página 130, a página 138, vocês podem estar acompanhando, mas a gente só vai rever, não é? Então, se tiver difícil para vocês, pelo menos assistir a aula já vai ajudar bastante, tá bom? Olha aí. Gente, na nossa aula, nós vimos que os gases, os nobres, né, eles são encontrados livres, ou seja, que eles não se combinam naturalmente com outros átomos. Nós vimos que os átomos se combinam, não é? Uns com os outros, geralmente se combinam, de vários elementos. Porém, com os gases nobres não é assim que funciona. Eles ficam independentes, eles ficam soltos, livres. Então, eles não estabelecem ligações químicas naturalmente com outros, né, com outros elementos, certo? Então, quando esses átomos foram estudados, eles perceberam que eles apresentam uma semelhança. Todos os gases nobres possuem um número máximo de elétrons na última camada. Nós não vimos quais são as camadas do átomo? Quantas são? São 7 camadas, né, identificadas por essas letras do alfabeto, da letra K até a letra Q. A primeira camada, que é a camada Q, é a mais próxima, não é, do núcleo. Olha aqui, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, não é? Então, a camada K, que é a mais próxima, e a camada Q, que é a mais distante. Nesse caso, desse átomo aqui, ele não tem a camada Q, não é? No caso, a última é a letra M. Mas ele pode ir até a letra Q. No caso do hélio, a última camada é a K. Ele só tem uma camada, não é? Porque o máximo de elétrons é 2. Nos demais gases nobres, o número máximo de elétrons na última camada é 8. Então, veja aí o modelo. Olha aqui, o átomo de argônio, que é um gás nobre. Então, na última camada, só vai até 8 elétrons. Os átomos que não são classificados como gases nobres não têm a última camada preenchida com o número máximo de elétrons e raramente são encontrados livres na natureza. Então, essa observação levou os cientistas a concluírem que os átomos que não são gases nobres se combinam com outros, né, e adquirindo estabilidade. Já no caso dos gases nobres, eles não se combinam com outros e eles já têm a estabilidade, não é? Então, para adquirir estabilidade, um átomo deverá ganhar ou perder elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. E se for 2, né, no caso do lítio, aí o exemplo. Isso geralmente acontece quando um átomo se liga a outro. Gente, nós vimos também os 3 tipos de ligações, né, que os átomos podem formar para obter essa estabilidade, né, ficar com o mesmo número de elétrons. São 8 na última camada. A ligação iônica, a ligação covalente e a metálica. A descoberta dos gases nobres. Vamos falar um pouquinho aí de história, né? Ciência e história. A descoberta dos gases nobres. Em 1894, o cientista escocês William Ramsay, ele descobriu um novo elemento encontrado no ar e constituído por átomos isolados, que não formavam moléculas. Por apresentar baixa reatividade, o elemento foi chamado de argônio, né, do grego argo, inerte. Nos anos seguintes, os outros gases monoatômicos foram descobertos. A descoberta dos gases nobres teve 2 principais consequências. Uma delas, de caráter teórico, foi o melhor entendimento da estrutura atômica. De 1916, para explicar por que os gases nobres não costumam se combinar com outros elementos, os cientistas estadunidenses
Gilbert Lewis e Yves Langmuir, olha os nomes dos caras, com o alemão Walter Kossel, né, os cientistas aí, eles formularam a teoria do octeto. Antes deles, o físico Niels Bohr, lembra lá da evolução dos modelos atômicos? Ele já havia proposto que os átomos possuem diversas camadas de elétron que circundam o seu núcleo e que os gases nobres, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na última camada. Partindo dessa proposição, os autores da teoria do octeto propuseram que os átomos com 8 elétrons na última camada costumam ser estáveis. Eles afirmaram também que os demais átomos tendem a se combinar com outros, perdendo ou ganhando elétrons, com a tendência de completar ou esvaziar sua camada externa, né, a última camada. Esta regra pode ser usada em alguns casos para encontrar a fórmula de certos compostos, mas não se aplica a todos os elementos da tabela periódica. Na imagem, olha aí, né, gente, o cientista que descobriu o argônio. Outra consequência da descoberta dos gases nobres, de caráter prático, diz respeito ao seu uso comercial. No final do século XIX, o argônio passou a preencher o interior das primeiras lâmpadas elétricas, a fim de impedir que seu filamento reagisse com o oxigênio e entrasse em combustão. Um uso mais recente do argônio é na extinção de incêndios em ambientes com materiais delicados, como eletrônicos e acervos de museus, por não reagir com eles. Outro exemplo são os balões dirigíveis, como esse da figura aí abaixo, né? Que contém hélio, que antecederam o avião. Inicialmente, eles continham em seu interior o gás hidrogênio, que é altamente inflamável. Após 1937, quando o incêndio num dirigível alemão causou a morte de todos os seus ocupantes, os dirigíveis passaram a conter gás hélio, que não é inflamável. Então, olha aí o dirigível. Aí vamos para as ligações químicas. Nós vimos 3 tipos de ligações químicas, não é? Um átomo interagindo com o outro. Vamos lá, ligação iônica. Sabendo que um átomo de sódio, um exemplo, não é? Ele tem um elétron na última camada. Já o átomo de cloro, ele possui 7 na última camada. Se em uma situação hipotética esses 2 átomos entrassem em contato, um elétron do átomo de sódio passaria para o átomo de cloro. Um esquema que representa esse processo, veja aí. Olha, aqui tem 1, aqui tem 7. Para onde é que vem esse 1? Para essa última camada completar, não é? Agora seria 8, não é? Assim, ambos ficariam com 8 na última camada, né? A penúltima camada também tinha 8 do outro, né? Então, assim, os dois ficariam com 8. O átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica positiva, já que perdeu um elétron. Vocês lembram que o elétron é negativo, não é? Então, agora, ele só tinha 1 na última camada. Ele perdeu. O átomo, comumente, ele é neutro, não é? Porque a mesma quantidade de positivo tem a mesma quantidade de negativo. Ele perdeu um negativo, né? Ele passou para o outro átomo de sódio. Então, ele agora ficou positivo, porque saiu um negativo, então ficou a mais o positivo. O átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica negativa, já que ganhou um elétron. Então, aumentou, né? Ficou com mais um elétron. Tanto o átomo de cloro quanto o átomo de sódio, agora íons, né, porque passaram a trocar, eles passam a ter uma configuração eletrônica semelhante às dos gases nobres, com 8 elétrons na última camada. Por terem cargas de mesmo valor, mas de sinais opostos, né, porque um ficou positivo e o outro negativo, um perdeu e o outro ganhou, os dois íons se atraem e formam uma ligação química chamada de ligação iônica. Essa atração entre os íons de sódio e os íons de cloro
forma o cloreto de sódio, que é uma substância iônica, também chamada de composto iônico. Então, o que é que a gente entende da ligação iônica? Vamos lá. Deixa eu ver se está aqui, eu já posso... Não. A ligação iônica. Bom, quando existe essa troca de elétrons, né, ou um ganha ou um perde, é chamado de ligação iônica. É bem simples de entender. Aí já vem a ligação covalente. Pois já vimos que na natureza o gás nobre como o hélio é formado por átomos isolados de hélio. E o mesmo não acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, cujos átomos estão unidos 2 a 2, formando o que conhecemos como moléculas. Quando os átomos se unem, né, um ao outro, eles formam as moléculas. As moléculas podem ser compostas de 2 ou mais átomos, que podem ser iguais ou diferentes entre si, né? Vamos lá. Os elétrons que formam o par são atraídos pelos núcleos de ambos os átomos, uma vez que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Essa atração mantém os átomos unidos, é a chamada de ligação covalente. Esse tipo de ligação é responsável pela formação das moléculas, como a do gás hidrogênio, do gás oxigênio e da água. Por isso também é chamada de ligação molecular. As substâncias formadas por moléculas são chamadas de substâncias moleculares. Para representar uma molécula, podemos usar a fórmula molecular, né, que é a fórmula eletrônica, que indica os pares de elétrons da última camada. Vamos lá agora, seguir mais um pouquinho. Aqui, a ligação metálica. Como o próprio nome já diz, né, essa ligação é feita por metais, né? Então, os metais são bons condutores de eletricidade. Agora que você conhece a estrutura dos átomos, conseguiria explicar por que essa propriedade dos metais de conduzir eletricidade? Então, vamos lá. Para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, os cientistas criaram um modelo de ligação metálica que representa como os átomos metálicos se comportam quando estão próximos uns dos outros. Vamos observar aqui. Elétrons livres, aqui são os átomos de metais. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados. Então, os átomos ficam livres e eles podem se mover e ser compartilhados, né, entre diversos átomos ligados. Quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva, né? Que o elétron é negativo. Então, se sai um elétron, o átomo fica positivo. Costuma-se dizer, então, que os metais são formados por íons positivos imersos em uma espécie de nuvem de elétrons, ou em um mar de elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada. Vamos lá. Olha o que acontece, gente. Quando ligamos um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado. Vocês lembram lá que os elétrons eram livres? Né? Eles se movem. Então, quando se liga, né, a um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado. O fluxo de elétrons segue determinado sentido, de maneira ordenada, gerando a corrente elétrica. Então, olha o movimento, siga a seta. Olha o movimento dos elétrons, de maneira organizada, certo? Pronto, eu acho que a gente para por aqui. Deixa eu conferir aqui para não errar, né? Bom, é isso. Então, nessa aula a gente falou da estabilidade dos gases nobres e também dos 3 tipos de ligações químicas: a iônica, a covalente e a metálica. Vamos para a nossa atividade? Gente, nós temos agora a nossa atividade, não é? Da questão 4 à questão 6. Então, vamos responder a questão 4. Um elemento químico de número atômico igual a 17 e outro de número atômico igual a 11 se combinam. Faça a distribuição de elétrons desses átomos e responda em seu caderno. Letra A. Qual é o elemento que cede elétrons? Qual é o que recebe? Quantos elétrons são cedidos e recebidos por átomo? Então, vamos lá. Letra A.
certo? Elemento com 17 elétrons. Camada K, 2. Camada L, 8. E camada M, 7. Olha, a última ficou com 7. O elemento com 11 elétrons. Camada K, 2. Camada L, 8. E M, 1. Então, no final, ficou uma com 7 e outra com 1. Aí vem a pergunta da letra A. Qual é o elemento que cede elétrons? O elemento com 17 elétrons fica com 7 elétrons na última camada. E o elemento com 11 elétrons fica com 1. Então, esse último deverá ceder um elétron para o outro, né? O que tem 1 vai ceder o elétron para o outro. Aí a letra B. Que ligação é formada por esses elétrons? Então, forma-se uma ligação iônica. É a resposta, certo? Que um ganha, né? Um cede e o outro recebe. É a ligação iônica. Então, vocês podem responder aí à vontade, certo? As outras questões, vocês responderão com auxílio do professor, certo? Então, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula. Aproveitem bem o seu dia. Tchau!